A questão que me leva a questionar é a mudança da visão original do Bitcoin e das criptomoedas como algo cypherpunk, anárquico e libertário, que se opõe aos governos centralizados. A dúvida é se esse princípio ainda se mantém ou se foi perdido com o tempo. Será que Larry Fink e o ETF da BlackRock se renderam às forças anti-Bitcoin? Ou será que o Bitcoin foi cooptado? Está o Bitcoin se distanciando de suas raízes cypherpunk e libertárias, sendo gradualmente absorvido pela mesma classe de bilionários que controla o sistema financeiro atual? Lucra comigo, porque vamos analisar a postura contraditória e volúvel de muitos bilionários em relação ao Bitcoin e examinar a crítica mais relevante que a moeda da liberdade enfrenta à medida que avança para a adoção corporativa. O Bitcoin ainda representa a solução indireta para um sistema mais justo, ou seu destino está sendo moldado pela classe corrupta que deveria substituir? Os bilionários tiveram uma relação complexa e, às vezes, contraditória com o Bitcoin ao longo dos anos. Jamie Dimon, por exemplo, demonstrou publicamente seu desdém pela criptomoeda, enquanto sua empresa, JP Morgan Chase, está posicionada para lucrar com o Bitcoin quando surge a oportunidade, apesar de seu discurso contrário. Elon Musk, por outro lado, apoiou publicamente o Bitcoin no início de 2021, investindo 1,5 bilhões de dólares na Tesla, mas depois recuou, citando preocupações ambientais e de consumo de energia, vendendo 75% de suas reservas de Bitcoin com prejuízo. Larry Fink, da BlackRock, fez uma mudança abrupta em sua postura sobre o Bitcoin, passando de um crítico fervoroso a um defensor do ativo digital, afirmando que o Bitcoin está digitalizando o ouro, e agora a BlackRock possui mais de 350 mil Bitcoins em nome de seus clientes, através do ETF de Bitcoin. Por outro lado, Peter Thiel teve uma postura variável em relação ao Bitcoin. Ele foi um dos primeiros a apoiar a criptomoeda, comparando-a ao ouro e considerando-a uma reserva de valor. No entanto, em abril de 2021, expressou preocupações de que o Bitcoin poderia ser usado pela China como uma arma financeira contra o dólar americano. Essa teoria foi refutada quando o governo chinês proibiu a mineração de Bitcoin, resultando na migração da maior parte da taxa de hash do Bitcoin para outros países, principalmente para os Estados Unidos. Mais recentemente, Thiel se tornou cético em relação ao Bitcoin, expressando dúvidas sobre seu potencial de crescimento e preocupações sobre sua ética original de liberdade estar sendo perdida ou cooptada pela BlackRock. Michael Saylor oferece uma análise perspicaz sobre o Bitcoin como energia digital e seu impacto no cenário energético global. Ele destaca que o Bitcoin é a utilização mais eficiente de energia no mundo e explica como está impulsionando inovações na produção de energia sustentável. Para conferir a entrevista completa, veja o card deste vídeo e o link na descrição. Adoraríamos saber sua opinião sobre algumas questões. Como você acha que o consumo de energia do Bitcoin moldará o futuro do desenvolvimento de energias renováveis? E qual papel você acredita que o Bitcoin pode desempenhar na otimização da distribuição e uso global de energia? Mas, voltando a falar, se o Bitcoin está sendo cooptado pela classe bilionária, eu tinha duas razões para acreditar nisso. A primeira era a visão ideológica de um futuro descentralizado da computação, que eu realmente acreditava ser melhor, e o Bitcoin parecia o veículo ideal para isso por um longo tempo. No entanto, hoje estou muito menos convencido disso. Talvez Larry Fink, com o ETF da BlackRock, tenha cedido às forças anti-Bitcoin, ou talvez o Bitcoin tenha sido cooptado. Estou mais inclinado a acreditar na segunda opção. Esta crítica surgiu após a aprovação do ETF, e é sobre isso que quero focar neste vídeo. Se o Bitcoin deveria ser uma moeda de liberdade, desafiando o sistema financeiro atual, por que os entusiastas do Bitcoin estão aceitando de braços abertos o mesmo sistema financeiro corrupto que deveria ser combatido?
Isso não vai contra o ethos original do Bitcoin? Embora esse argumento pareça convincente, leva à perspectiva de Whitney Webb, uma jornalista independente e respeitada que relatou a corrupção da classe bilionária e dos governos que a mantêm no poder. Veja o que ela tem a dizer sobre a capacidade do Bitcoin de responsabilizar governos e bilionários. Como você vê isso, talvez de uma forma positiva, o Bitcoin responsabilizando mais o governo ou ajudando a estabelecer um padrão mais justo, baseado em algo que ninguém pode manipular ou controlar? Ou você realmente se preocupa que as forças e poderes tornarão a privacidade praticamente impossível e que todos precisarão custear com esses custodians centralizados, permitindo que eles monitorem e rastreiem seu Bitcoin? Você acha que essas forças vão colidir, sendo que uma é mais poderosa do que a outra? Bem, eu acho que o sistema que estão configurando tem o objetivo de integrar o dólar americano, o Bitcoin e as stablecoins em um mesmo ecossistema. E você vê bancos proeminentes em Bitcoin, como o Xapo, se promovendo como a ponte entre essas três coisas, porque o objetivo é ter esses três elementos fazendo parte do mesmo sistema, como foi essencialmente descrito no discurso de Trump sobre o Bitcoin. Pessoalmente, acho que isso não é a solução. Se o Bitcoin é dinheiro sólido, deveria ser a moeda transacionável entre as pessoas, e ferramentas de privacidade robustas precisam ser desenvolvidas para isso. Se o problema é a possibilidade de vigilância, isso precisa ser enfrentado. A parte voltada para o varejo seria as stablecoins, e as pessoas estariam apenas guardando, mas nunca transacionando com seu Bitcoin. Mas para isso é necessário consenso, e parece que o consenso estabelecido é favorável a isso. Há muitas pessoas no mercado do Bitcoin envolvidas na política eleitoral e nas emoções associadas a ela, sentindo-se validadas pela indústria que estiveram por anos e que claramente não foi favorecida pelo establishment. Algumas pessoas podem pensar: como o establishment está favorecendo isso? Vamos apoiá-lo. Mas é realmente o melhor sistema para todos? E é o melhor para a liberdade financeira? Eu encorajo todos a considerarem o que desejam que o Bitcoin seja usado, e não apenas buscar a hiperbitcoinização a qualquer custo, mesmo que isso signifique abandonar o ethos original do Bitcoin. O Bitcoin sempre foi um cavalo de Troia para um sistema melhor, como Hayek profetizou na década de 80, a forma indireta de introduzir algo que os governos não podem parar. O fato de o Bitcoin até existir é um milagre por si só. Reclamar que os entusiastas do Bitcoin perderam de vista seu propósito original é bobo e fútil. O Bitcoin não se importa com o que pensamos sobre ele. O mais importante é estudar essa tecnologia agora, comprá-la e guardar suas próprias chaves. Por isso, aqui no Lucra Comigo, somos tão comprometidos com a autocustódia. Muitas das preocupações de Whitney podem ser deixadas de lado se mais entusiastas do Bitcoin simplesmente guardarem suas próprias chaves e usarem o Bitcoin como um instrumento de portador, como foi originalmente previsto. É importante notar que, claro, o Bitcoin não vai acabar com a corrupção por si só. Os humanos são corruptos por natureza. O que ele fará é remover a capacidade dos humanos corruptos de controlar a oferta monetária e manipular o sistema a seu favor. Ele nivela o campo de jogo ao colocar a política monetária nas mãos da matemática e da física, as leis de Deus, e não nas leis do homem pecador. Como entusiastas do Bitcoin, não podemos fazer nada sobre pessoas poderosas possuindo e acumulando Bitcoin, mas ao contrário do nosso sistema monetário atual, onde a corrupção está na base, o Bitcoin, por sua própria natureza, resiste à corrupção através do ethos incorporado no código por Satoshi. Já vivemos em um mundo com corrupção desenfreada e somos escravos de um sistema monetário controlado por poucos. O Bitcoin é o nosso único caminho viável para um sistema monetário mais justo, equitativo e moral. Então, continue educando seus entes queridos sobre os benefícios do Bitcoin e pare de se preocupar com o que Larry Fink, Peter Thiel, Elon Musk e Donald Trump pensam sobre ele, porque o Bitcoin fará o que tem que fazer, independentemente do que as pessoas mais poderosas queiram que ele se torne. O mercado simplesmente não se importa. Em meio à crescente adoção corporativa
e as mudanças nas posições dos bilionários, o Bitcoin continua sendo um tópico de intenso debate. A questão crucial que surge é se o Bitcoin ainda mantém seu ethos original de liberdade e descentralização ou se está se tornando parte do mesmo sistema financeiro que deveria desafiar. Enquanto alguns veem a integração do Bitcoin com grandes instituições e a sua crescente aceitação como um sinal de sucesso, outros temem que isso possa comprometer os princípios fundamentais da criptomoeda. A crítica de Whitney Webb sobre a possível perda da privacidade e a influência das forças centralizadoras sobre o Bitcoin é válida e merece reflexão. No entanto, também é importante lembrar que o Bitcoin, por sua própria natureza, possui uma capacidade única de resistir à corrupção e ao controle excessivo. O Bitcoin foi concebido como uma forma de desafiar o status quo e criar um sistema monetário mais justo e equitativo. Mesmo que enfrentemos desafios e contradições ao longo do caminho, a essência do Bitcoin ainda reside em sua proposta de descentralização e resistência ao controle centralizado. Portanto, ao invés de se preocupar com as mudanças externas e a influência dos bilionários, é fundamental que continuemos a educar sobre os verdadeiros benefícios do Bitcoin e a lutar pela preservação de seu ethos original. O futuro do Bitcoin será moldado não apenas por suas interações com o sistema financeiro atual, mas também pela capacidade de seus usuários em manter o espírito de liberdade e inovação que o tornou tão revolucionário. Adoraríamos saber sua opinião sobre tudo isso. O que você diz às pessoas que afirmam que o Bitcoin foi cooptado pela classe dominante? Deixe sua opinião nos comentários, aqui embaixo. Se este vídeo foi útil, então lucra comigo, acumule satoshis, curta, compartilhe e se inscreva no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!